Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pesquisado, uma habilidade muito cobiçada, que é o foco. Por que é tão difícil ter foco? O foco é uma competência cognitiva. O que significa isso? É uma competência que exige o nosso nível consciente. É uma atitude que você precisa tomar em relação a alguma coisa. Não é algo que vem natural, que é intuitivo. Por isso que é tão difícil focar, porque os nossos sentidos, a nossa biologia compete pela distração, compete pela novidade. E o foco é uma habilidade que necessita de um esforço cognitivo. Você precisa esforçar sua mente para conseguir focar em alguma coisa. E nos dias de hoje tem se tornado cada vez uma habilidade mais cobiçada, porque a gente tem tido a nossa atenção cada vez mais concorrida. A gente é super estimulado em todos os sentidos possíveis. A gente carrega nosso celular para todos os cantos e ele apita o tempo todo. Ele está sempre notificando a gente. Então você tem Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, WhatsApp, tudo instalado no seu celular, tudo competindo pela sua atenção. E aí o que acontece? Você tem seus objetivos, tem suas metas e no dia a dia você acaba não conseguindo colocar toda a atenção necessária nela, porque sua atenção fica dividida entre todas essas coisas. O problema é que quando a gente tem atenção dividida, a gente tem pouca absorção, a gente tem pouco aprendizado. Quando a gente fala de pouco aprendizado, pouca transformação, pouco ajuste, a gente tem quase nula evolução no médio e no longo prazo. O que significa que a gente vai passar anos a fio e vai crescer muito pouco ou quase nada. A gente vai ser quase a mesma pessoa. Então o foco é uma habilidade essencial nos dias de hoje. Tanto é que é um dos tópicos mais pesquisados, um dos assuntos mais lidos, porque está todo mundo apavorado procurando uma maneira de ter mais atenção naquilo que faz. Como que eu posso colocar minha cabeça naquilo que eu preciso realizar e atingir minhas metas? Naturalmente, a nossa evolução nos levou a ser distraídos. Por quê? Quanto mais aberto, quanto mais nossos sentidos são capazes de notar o ambiente, mais chances de sobreviver a gente tem. Quanto mais capacidade visual a gente tem de perceber que tinha uma fruta numa árvore, tinha uma caça disponível, todos os nossos sentidos, toda a nossa transformação foi direcionada ao novo. A tudo que é novidade. Então, tudo que desperta a nossa curiosidade, de você estar lendo um livro, aí fez um barulho, alguém falou seu nome, qualquer coisa aconteceu no ambiente, sua atenção acabou, é desviada. Porque é assim que a gente é naturalmente. Tanto é que quando a gente está focado em alguma tarefa, nossos sentidos ficam ainda mais aguçados, querendo novidades. Quando você recebe uma novidade, até hormônios são liberados no nosso corpo. Então a gente procura por novidades. E toda vez que uma novidade é encontrada, toda vez que a gente sofre um estímulo, é liberado dopamina. Então, ou seja, o nosso desejo consciente, que é ter foco, compete com várias camadas inconscientes. Então existe um desafio muito grande. Ninguém tem facilidade plena de manter foco. O foco é sempre um desafio. Quando você está lendo, quando você está estudando, sua cabeça está sempre em outros pensamentos. Você está sempre desviando, você está sempre precisando puxar sua mente novamente. Tanto é que existem muitos materiais falando sobre trazer a mente para o agora, manter-se focado naquilo que você faz, porque realmente a nossa mente ela procura outros caminhos. Tem dois livros para se aprofundar um pouco mais na questão do foco, que é o Foco, do Daniel Goleman, um cara que pesquisa muito sobre o assunto, sobre inteligência emocional, um grande nome nesses assuntos, um grande pesquisador. Ele fala que o foco realmente vai ser desviado, não tem muito o que fazer a respeito disso. Ele vai desviar, mas é a nossa capacidade de perceber que ele se desvia e fazer o ajuste é que no longo prazo vai dar capacidade para a gente de cada vez mais manter o controle da nossa mente. Ele chama isso de metacognição, que é a nossa habilidade de pensar sobre pensar. Então, quando você está fazendo uma atividade e você começa a pensar em outra coisa e de repente você percebe que você estava pensando naquilo que não deveria, que é um pensamento sobre um pensamento, é o que ele chama de metacognição. E aí a gente chama a nossa mente para o agora. Então você está lendo um livro e começa a pensar que você tem que pagar uma conta. Aí de repente você pensa que você não deveria pensar em pagar uma conta e sim continuar a sua leitura. E aí você retoma a leitura. Ele chama isso de metacognição, que é uma habilidade muito importante na autoconsciência, que é a capacidade de você gerenciar a sua mente, gerenciar seus impulsos, a fim de atingir os seus objetivos. E outro livro é A Mente Organizada, do Daniel Levitin, que é
animal, é um livro que vale muito a pena ler. Tem muito conteúdo, muita neurociência. E um dos maiores aprendizados que se tira do livro é que ele fala que a nossa mente, por ser uma mente que compete muito por novidade, por informação e está sempre sobrecarregada, a gente tem que tirar o máximo de informação dela e colocar externamente. O que isso significa? Sempre que você tiver uma demanda, sempre que tiver uma necessidade, alguma coisa, algum compromisso, anote. Tenha um aplicativo para anotar suas tarefas, externalize sempre, coloque sempre para fora, sempre tire o peso da mente de se lembrar de tudo o tempo todo e deixe ela mais livre para execução. Então, sempre que uma necessidade aparecer, anote, resolva depois, priorize o que você precisa fazer nesse momento para atingir os objetivos. Então, basicamente é isso, a gente tem que aprender a gerenciar esses estímulos. Daqui em diante as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, sem dúvida, porque a gente está cada vez mais dependentes do celular, de estar com a tecnologia perto da gente. Isso é ótimo, tecnologia é uma coisa incrível, mas são novos desafios, novas questões que vão competir pela nossa atenção, e então isso vai exigir da gente muito mais cuidado, muito mais ajuste e cada vez mais habilidade de foco. Então vamos falar de algumas dicas, de algumas questões práticas que a gente pode fazer em relação ao foco. O Daniel Levitin fala no livro que se a gente trabalhar focado entre 40 e 50 minutos, mais ou menos, a gente tem nosso desempenho máximo. Mais do que isso, é muito difícil se manter focado em alguma coisa. Então, se você tem uma tarefa muito importante, alguma coisa muito complicada, coloca o cronômetro mesmo, coloca o celular no modo avião, liga lá em 40 minutos, 50 minutos e desliga sua mente, faz só aquilo. Isso é uma ótima forma da gente se tornar mais produtivo. O segundo é manter uma lista de tudo que você tem que fazer. Pode ser num papel, pode ser num aplicativo, no Trello, por exemplo, post-its, mas tira da cabeça. Tira da cabeça é uma questão estratégica, porque a nossa mente, quando fica sobrecarregada de coisas a se fazer, ela tem que ficar sempre relembrando, sempre repetindo. Isso faz que a gente fique cada vez mais estressado, mais cansado, e isso causa um desgaste energético do cérebro, o que provoca uma queda da produtividade. Outra dica, encarar a busca por sentido de uma forma séria. O nosso dia a dia, a nossa vida precisa ter sentido. A gente precisa saber por que a gente faz, como a gente vai fazer alguma coisa, o porquê ele é essencial para a gente se manter motivado. Então, dedicar tempo para continuar procurando, para sempre estar em busca de sentido do porquê eu faço isso, é uma questão realmente de sobrevivência, de saúde. Um livro muito bom para isso é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E para finalizar, meditação. A meditação é um exercício de atenção plena que toda vez que sua mente se desvia, você tem que trazer ela para o foco. O foco pode ser um mantra que está sendo meditado, a respiração, existem várias técnicas. Mas por que esse exercício é tão importante? Porque ele exercita esse músculo do cérebro, vamos dizer assim, a trazer sua atenção, a puxar o seu foco. E isso, ao longo do tempo, com o desenvolvimento, vai trazendo cada vez mais capacidade de associação e dissociação. A associação, basicamente, é a nossa capacidade de focar em alguma coisa, da gente colocar toda a nossa mente naquilo. A dissociação, imagina que você está no trânsito, alguém te fechou, alguém está colando na sua traseira e você começou a ficar irritado. Dissociar é você conseguir se desligar daquele momento e ignorar. E são habilidades que são desenvolvidas de forma mais prática e mais efetiva com meditação. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo. Tchau!